Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PhysiClass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias. Estamos estudando as EDOs de segunda ordem, mais especificamente as EDOs lineares de segunda ordem não homogêneas. Para esta videoaula eu vou apresentar para vocês o método da variação de parâmetros para resolver essas EDOs de segunda ordem não homogêneas. Então, nós vamos começar aqui a nossa aula apresentando o objetivo, né? É um objetivo direto. Ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham, aprendido a aplicar o método, da variação de parâmetros para a solução de EDOs lineares de segunda ordem não homogêneas com coeficientes constantes. Aqui já vale a oportunidade e dizer que esse método é um método mais geral que vale também para EDOs de segunda ordem com coeficientes não constantes. No entanto, como ele é baseado no conhecimento das soluções da equação homogênea, e como nós só estudamos EDOs de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes, então aqui eu vou trabalhar na parte mais restrita com coeficientes constantes, tá? Mas ele é válido também para casos com coeficientes não constantes, tá? No momento oportuno eu vou comentar sobre isso na aula. Muito bem, então vamos começar aqui apresentando, introduzindo o método da variação de parâmetros. O método da variação de parâmetros consiste em admitir que a solução particular da EDO linear de segunda ordem não homogênea, ela seja escrita de tal forma que a solução vai ser yp de x, a solução particular, igual a um produto de uma função alfa de x vezes y de x, mais beta de x vezes a função y2 de x, com alfa de x e beta de x sendo funções de x a serem determinadas. São os parâmetros, por assim dizer, a serem determinados. E as funções y1 de x e y2 de x são as soluções da EDO já conhecidas. Nós já sabemos que elas devem formar um conjunto LI para formar um conjunto completo ou um sistema fundamental que resolve a EDO homogênea, tá? Então, é a partir dessa premissa, ou seja, de que a solução da particular pode ser escrita dessa forma, em que nós fizemos aí a variação dos parâmetros alfa e beta. E nós queremos encontrar quem são essas funções alfa de x e beta de x que resolvem a parte não homogênea da EDO. Esse método é um método atribuído a Lagrange, famoso matemático. Muito bem, então com efeito, a primeira derivada dessa expressão que eu estou assumindo que resolve a nossa EDO não homogênea, você vai ter aqui derivadas de produtos, então você vai ficar aqui com a derivada do primeiro produto, vai ficar com a derivada de alfa vezes y1 mais alfa y1', mais aqui a derivada do segundo produto. Então, pela regra do produto, você tem também aqui a soma da derivada da primeira função, que seria beta', vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Nós vamos, sem perder generalidade, já que se trata de uma solução particular, vamos restringir aqui através de uma condição que vai nos ajudar a encontrar quem são essas funções alfa e beta de x. Nós vamos dizer que alfa' y1 mais beta' y2 é igual a zero. Ou seja, esse termo aqui mais esse termo aqui, na primeira derivada, ele é nulo, tá? Então é uma primeira condição que a gente estipula para encontrar aqui quem são as funções alfa de x e beta de x. Essa condição imposta já nos dá uma primeira equação que relaciona y1 com y2, tá? Muito bem, e a nossa derivada primeira fica mais simples. Ela vai ficar alfa y1' mais beta y2'. Calculando agora a derivada segunda, nós vamos ter essa expressão, De novo, aplicando a regra do produto, a derivada segunda vai ficar expressa da seguinte forma que está sendo destacada aí na apresentação para vocês. Muito bem, então, depois de calcular a derivada segunda e a derivada primeira e impondo essa condição para as soluções, para as funções alfa
de x e beta de x, vamos aplicar essas derivadas na nossa equação diferencial ordinária não homogênea, né? Nesse caso, considerando os coeficientes constantes, lembre-se que nós tínhamos a vezes a derivada segunda da solução, nesse caso a solução da particular, e aqui eu repito aqui o cálculo que fizemos para a derivada segunda, mais b vezes a derivada primeira, e aqui eu repito, né, substituo aqui pela derivada primeira, mais uma constante c vezes a própria função yp de x. Isso tem que ser igual à nossa função s de x, que agora não é mais zero em todo o intervalo considerado da EDO, o que caracteriza uma EDO não homogênea, tá? Ora, mas se você aqui analisar, você pode fatorar aqui termos, por exemplo, os termos que aparecem com alfa aqui vão ser, olha, esse primeiro termo aparece alfa, esse primeiro termo aqui aparece alfa e esse aqui também aparece alfa. Então você pode fatorar o alfa. Então você vai ficar com A que multiplica a derivada segunda de y1 mais B que multiplica a derivada primeira de y1 mais C que multiplica a própria função y1, tá? A mesma coisa você pode fazer para o beta, né? O beta, você pode fatorar ele aqui, onde aparece y2 linhas, linha de 2, né? E o próprio y2. Fatorando aqui você vai ter essa expressão. E aí a gente percebe que a partir da EDO homogênea, né? Como nós temos que y1 e y2 são soluções da EDO homogênea, então essa parte aqui vai ficar zero. Tanto essa como essa, já que y e y2 resolvem a EDO homogênea, né, associada a essa EDO não homogênea. Isso vai nos permitir escrever que o coeficiente A, que multiplica alfa linha, y linha mais beta linha, y2 linhas, y2 linha, igual a S de x. Tá? Então, com isso, nós vamos ter agora duas equações. Vamos ter essa equação, que foi a primeira condição que nós fizemos uma imposição, e vamos ter agora uma segunda equação. Uma primeira com as próprias funções y1 e y2 e uma outra aqui com as próprias derivadas y1 linha e y2 linhas. Tá? Muito bem, então a gente chega aqui à conclusão, né, de que y1 e y2 são soluções da EDO homogênea, então esses termos aqui são nulos, né? Eles representam a própria EDO homogênea, e aqui eu vou ter que essa equação aqui relaciona também as funções alfa, beta, y e y2 e a função s de x. Tá? Então você pode montar um sistema dessa equação com essa daqui. Tá? Esta última equação, juntamente com a condição estipulada, né, de que aqueles termos eram nulos, a soma dos termos ali era nula, formam o seguinte sistema. Você vai ter lá a primeira equação e a segunda equação. Tá? A primeira da condição que nós fizemos a imposição, e a segunda a partir da própria EDO não homogênea, considerando y e y2 soluções da EDO homogênea. Tá? Ora, mas esse sistema ele só vai ter solução para alfa linha e beta linha se o determinante dessa matriz aqui, que define o nosso sistema, ou seja, para os coeficientes y1, y2, y1 linha e y2 linhas, esse determinante for diferente de zero. Mas note que o determinante aqui desse sistema linear, né, associado aqui às funções y e y2, ele é exatamente o Wronskiano, né, das funções y e y2 da equação diferencial homogênea. E nós já sabemos, né, que esse Wronskiano, para que essas soluções formem um conjunto completo, ou seja, resolvam completamente a parte homogênea da EDO, esse Wronskiano tem que ser diferente de zero. E nós já sabemos, se ele é diferente de zero, em um valor de x, ele vai ser para todo o domínio de x da nossa EDO. Tá? Muito bem. Agora, nós podemos usar aqui, né, para resolver esse sistema, nós podemos usar vários métodos para a gente resolver. Aqui eu já vou apresentar para vocês a solução, que pode ser feita por substituição, por exemplo,
ou usando até mesmo o método, né, de matrizes, em que você recorre ao determinante. De qualquer forma, quando você isolar alfa' e beta', as soluções que você vai ter para alfa' e beta' são as seguintes expressões. Você vai ter alfa' igual a menos y2 vezes s de x, dividido por a vezes o próprio Wronskiano de y e y2, e isso vai ser o resultado para a derivada primeira de alfa, tá? Para beta' você vai ter y1 vezes a função s de x dividido por a vezes o Wronskiano das funções y1 e y2, tá? Muito bem, então se isso aí representa as derivadas, eu posso integrar e encontrar quem são as funções alfa de x mais beta de x, tá? Aqui eu não vou multiplicar por uma constante, já que eu vou ter que uma constante multiplicada pelas próprias funções y2 e y1, elas vão representar já a parte homogênea da solução, né? E nós já mostramos que a solução geral é a solução da homogênea mais a particular. Então, a constante de integração aqui seria supérflua, porque quando a gente somasse com a constante de integração, iríamos multiplicar essas constantes pelas funções y1 e y2, e aí nós teríamos a parte homogênea, que nós já sabemos que de fato é uma parte da solução geral para a nossa EDO não homogênea, tá? Então aqui eu vou suprimir a constante. Muito bem, então conseguimos aqui, através de uma suposição inicial, né, baseada na consideração do método da variação de parâmetros, chegar a uma expressão, né, genérica para as funções αx e βx que resolvem a parte não homogênea da nossa EDO, ou seja, a nossa função yp de x. Tá? Então veja que aqui basicamente você precisa saber as soluções, né, y1 e y2 da parte homogênea, calcula o Wronskiano e você vai fazer essas integrais aqui em função da sua função s de x. E vai estar na parte não homogênea da sua EDO. Então, basicamente isso, o método da variação de parâmetros. Tá? Resumindo, conhecendo a solução, né, as duas funções que resolvem a EDO de segunda ordem homogênea, y1 e y2, você pode escrever uma expressão para a solução yp particular que use parâmetros que multiplicam essas funções y1 e y2, e aí a gente vai usar esses parâmetros como se fossem funções. Tá? Quando a gente aplica na EDO de segunda ordem, como uma solução da parte não homogênea da EDO, você consegue chegar a um sistema de equações, tá? Estipulando essa condição aqui para a alfa e beta x, né? E aí você vai resolver essa equação, esse sistema de equações, e vai chegar às funções alfa e beta. E aí a gente resolve a parte homogênea da EDO. Tá? Muito bem, então, para salientar o que eu falei lá no começo, quando eu apresentei os objetivos, né, da nossa aula, aqui o método da variação de parâmetros está sendo apresentado como se fosse somente o método para EDO de segunda ordem com coeficientes constantes. Né? Não homogênea com coeficientes constantes, mas ele tem uma aplicabilidade mais geral que isso. Ele vale também para coeficientes não constantes. Só que aí você tem que atentar que para essa EDO de coeficientes não constantes você já tem que ter resolvido a parte homogênea e ter encontrado duas soluções linearmente independentes para a EDO homogênea. Como aqui nós só estudamos até agora, né, as EDOs de segunda ordem homogênea, então eu vou escrever aqui tal como está homogênea. Né? Note que, por exemplo, se a sua função lá de segunda ordem, né, a sua EDO de segunda ordem, desculpe, ela tiver o coeficiente A igual a 1, os outros coeficientes B e C, eles poderiam ser funções na sua EDO e nada iria mudar aqui. Porque você não tem influência dos coeficientes de Y', de P, e da própria YP da EDO. Aqui na nossa
solução pelo método da variação de parâmetros, o único coeficiente que aparece é o coeficiente A. Tá? A diferença é que você teria que saber quem são as soluções y e y2, que agora, se você tiver coeficientes que não são constantes, elas não são mais aquelas soluções que nós já apresentamos, que são exponenciais reais, complexas, né, como nós já vimos lá quando resolvemos a EDO homogênea. Tá? Muito bem, então vamos ver aqui alguns exemplos de como se aplica, né, o método da variação de parâmetros a partir dessa solução genérica aqui que nós desenvolvemos. Vamos pegar aqui, olha, esse exemplo 1. Encontre uma solução particular da EDO y duas linhas mais y igual a cossecante de x. Tá? Então veja, aí nós temos uma EDO linear de segunda ordem, não homogênea, com coeficientes constantes. Aqui o coeficiente de y duas linhas é 1 e o coeficiente de y aqui é 1. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, a parte homogênea, y duas linhas mais y. As soluções nós já sabemos, né? São exponenciais complexas, né? Porque a equação característica aqui vão dar raízes complexas, você vai ter mais ou menos i. E aí, para resolver essa equação característica, você resolve equação quadrática, fácil de resolver. E as raízes complexas, como você vai ter exponenciais complexos, você pode usar a fórmula de Euler, como nós fizemos, e chegar às funções trigonométricas. Tá? Nesse caso, as duas soluções que resolvem a nossa parte homogênea da EDO são y1 igual a seno de x e y2 igual a cosseno de x. São as duas soluções linearmente independentes que resolvem a EDO de segunda ordem. Aqui é muito fácil de verificar até, né? Se você derivar duas vezes seno de x, a derivada primeira vai dar cosseno e a derivada segunda vai dar menos seno. Então, se você somar seno com menos seno, vai dar zero. Da mesma forma, derivando cosseno de x vai dar menos seno de x e derivando de novo vai dar menos cosseno de x. Então, cosseno de x com menos cosseno de x dá zero de novo. Então, essas são as duas soluções. E elas formam um conjunto LI. Se você calcular aqui o Wronskiano entre as duas, né, você vai ter que o resultado desse Wronskiano é menos 1. Isto é, elas formam um conjunto LI, o Wronskiano é diferente de zero, e se ele é diferente de zero, é diferente de zero em todo o intervalo considerado. Tá? Vamos agora para a solução particular. Né? Essa é a solução da nossa homogênea, nós já sabemos. Agora vamos construir uma solução yp de x particular a partir do conhecimento dessas soluções da parte homogênea. Método da variação de parâmetros consiste em admitirmos que temos funções alfa de x e beta de x que multiplicam respectivamente as soluções da homogênea y e y2. Nós já mostramos que se você considerar isso aqui, você pode montar um sistema de equação, né? Foi o que é apresentado nos slides anteriores, cuja solução é simplesmente dada por essas integrais aqui, tá? Então basta você calcular o Wronskiano, usar as soluções y e y2 que você já conhece e propriamente a função s de x aqui que você tem explícita aqui na sua EDO não homogênea. Então, por exemplo, aqui, olha, o nosso Wronskiano é menos 1. Então, substituindo aqui o nosso Wronskiano por menos 1, o coeficiente A aqui da nossa EDO com coeficientes constantes é igual a 1. Portanto, você vai ter aqui 1 vezes menos 1 dá menos 1 e menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então, vamos ficar somente com a integral de y2, que é cosseno de x, vezes a cossecante de x. Tá? Então, aqui nós vamos ficar com a integral do cosseno de x vezes a cossecante. E lembre-se que a cossecante é 1 sobre seno de x. E aí você pode usar substituição, chamar seno de x de u, e aí você vai ter integral do tipo integral de du sobre u, que fica ln do módulo de u. E essa integral é simplesmente ln do módulo de seno de x. Tá?
Já para beta-x, vamos integrar aqui com a função y1, tá? E aí nós vamos ter as soluções ln de módulo de seno de x, e aqui a integral fica muito simples, porque vai ficar seno de x vezes a cossecante de x, que é 1 sobre o seno. E aí você vai ter seno de x dividido por seno de x, vai dar 1, né, para x diferente de 0, né? E aí você vai ter menos a integral de dx, que é menos x. Então essas são as funções alfa de x e beta de x, que pelo método da avaliação de parâmetros resolve a nossa parte não homogênea da EDO. Portanto, a nossa solução particular vai ser alfa de x vezes y1, seno de x, ln de módulo de seno de x, mais beta de x y2, que é simplesmente menos x cosseno de x. Então essa é a solução particular dessa EDO não homogênea, tá? Pelo método da variação de parâmetros. Bem, apresentando mais um exemplo aqui para vocês, nós temos aqui agora o exemplo 2. Encontre uma solução particular da EDO y duas linhas menos 4y' mais 3y igual a 1 dividido por 1 mais exponencial de menos x. Tá? Muito bem, nós já sabemos que a parte homogênea dessa EDO ela tem a equação característica com raízes distintas e reais, né? Basta você perceber aqui que a equação característica que vai ser gerada vai ser lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 3. E aí o lambda admite aí dois valores possíveis. E aqui você vê que a soma desses dois valores é 4 e o produto é 3, né? Então você vai ter simplesmente raízes reais positivas 1 e 3. 1 mais 3, 4 e 1 vezes 3, 3. Tá? Então as soluções para a EDO homogênea são simplesmente exponencial de x e exponencial de 3x. Esse é o nosso conjunto LI que resolve aqui a parte homogênea da EDO. O Wronskiano dessas funções dá simplesmente 2 exponencial de 4x. Tá? Então, por variação de parâmetros, de novo aqui, olha, escrevendo a nossa solução particular como sendo uma combinação aqui de y1 e y2, de tal forma que os parâmetros alfa e beta sejam funções aqui a serem determinadas. Nós já resolvemos, né, essas funções alfa de x e beta de x de forma genérica, né, a depender do Wronskiano e da função s de x. E as soluções que nós chegamos são as seguintes integrais. Aqui eu vou substituir as integrais e fazer separadamente depois, tá? Substituindo aqui, olha, y2 de x, eu tenho exponencial de 3x dividido pelo Wronskiano. Nós calculamos aqui que dá 2 exponencial de 4x. Muito bem, agora substituindo a função s de x, aqui fiz a substituição. Tá? Então essa é a integral aqui para calcular alfa de x e essa é a integral aqui para calcular beta de x. Tá? Vamos resolver cada uma das integrais agora, por método da substituição. Aqui nós vamos... aqui eu já fiz, né, a divisão de exponencial de 3x com exponencial de 4x, da exponencial de menos x. E no denominador aqui eu vou substituir por u. Se a gente fizer essa substituição aqui no denominador por u, a integral vai ficar simplesmente o meio da integral de du sobre u, né? Já que du vai ser exponencial de menos x, dx vezes menos 1. Tá? Então a nossa integral aqui para o parâmetro alfa de x vai ser 1 meio de ln de 1 mais exponencial de menos x. Tá? Resolvendo agora beta de x, eu vou usar também substituição, só que agora eu vou chamar aqui exponencial de x de uma variável v. E aí a nossa integral vai ficar simplesmente menos meio integral de v ao quadrado dividido por v dv. Tá? Muito bem. Aqui nós vamos ter agora, olha, eu vou usar aqui frações parciais para a gente poder resolver a nossa integral.
né? Veja que a integral antes era v ao quadrado dividido por 1 mais v, né? Essa parte aqui, né, da apresentação. Olha, integral de v ao quadrado dv dividido por 1 mais v. Eu vou escrever isso aqui por frações parciais como sendo 1 menos v menos 1 dividido por 1 mais v. Muito bem, quando eu faço essa divisão aí por frações parciais, né, a integral fica mais fácil de resolver. E resolvendo essa integral, você vai ter a integral de dv, que dá v, a integral de v vai dar v2 sobre 2, e a integral de 1 sobre 1 mais v dá o ln de 1 mais v, certo? Só que v é exponencial de x, e aí a gente substitui de novo, né, v por exponencial de x para encontrar beta em função de x, tá? Agora, escrevendo a nossa solução particular, basta substituir alfa e beta de x aqui na nossa função yp de x. Fazendo a substituição, nós vamos chegar nessa expressão. Aqui eu vou organizar um pouco essa expressão, deixando o ln como um fator comum, né? A exponencial de 3x exponencial de x. E a nossa função particular que resolve a EDO não homogênea é yp de x exponencial de 2x sobre 2 menos exponencial de x sobre 4 menos exponencial de x menos exponencial de 3x sobre 2, que multiplica ln de 1 mais exponencial de menos x. Vamos ver aqui agora mais um exemplo. Encontre uma solução particular da EDO y duas linhas menos 4y igual a x exponencial de x, tá? Nesse caso, a equação característica continua, né, com raízes reais. Você vai ter aqui, as raízes são 2 e menos 2, né? São reais. E aí você vai ter exponenciais também reais, tá? Eu vou colocar aqui y como sendo exponencial de menos 2x. Veja que aqui é muito simples, né? A equação característica da lambda ao quadrado menos 4. E aí você vai ter lambda ao quadrado igual a 4. E aí lambda vai ser mais ou menos raiz de 4, que dá 2. E aí as soluções da equação característica são mais ou menos 2. Então você vai ter exponencial de menos 2x e exponencial de 2x. As duas soluções linearmente independentes que resolvem a nossa EDO homogênea. O Wronskiano dessas duas funções vai dar 4. E aí, por variação de parâmetros novamente, né, vamos calcular quem são as funções alfa de x e beta de x. Substituindo aqui nas integrais, você vai ter aqui as seguintes expressões, né? Só fiz substituir y1, s de x, a que é igual a 1 e o Wronskiano. Tá? Muito bem, as integrais que eu tenho que resolver são x exponencial de 3x para o alfa e x exponencial de menos x para beta. Tá? Essas integrais podem ser feitas por partes. Facilmente você pode resolvê-las por partes. O resultado é, para alfa de x, 1 menos 3x sobre 9 exponencial de 3x, e para beta, menos 1 mais x exponencial de menos x. E aí nós vamos chegar a uma y de p, já substituindo aqui as funções alfa e beta, né, e multiplicando pelas exponenciais que são as soluções da EDO homogênea, vamos ter essa solução particular. Apresentando mais um exemplo aqui para vocês, temos aqui o último exemplo, exemplo 4. Vamos encontrar uma solução particular da EDO y duas linhas menos 2 vezes y' mais y igual a x ao quadrado. E aqui a nossa EDO homogênea associada a essa EDO não homogênea, como a gente pode perceber, ela tem uma equação característica que é lambda ao quadrado menos 2 vezes lambda mais 1 igual a 0. Essa é a nossa equação característica associada à EDO homogênea dessa EDO não homogênea. Como a gente já pode também perceber, aqui eu tenho que a soma das raízes é igual a 2 e o produto é igual a 1. Portanto, eu tenho uma raiz dupla. O lambda, que resolve a nossa equação quadrática, é lambda igual a 1. Portanto, uma única raiz ou raiz dupla, né? De duplicidade 2. E aí nós já vimos, né, que quando isso acontece, você tem raízes iguais na equação característica, a gente aplica o método da redução de ordem para mostrar que as soluções são do tipo exponencial de lambda x
e x exponencial de lambda x. Essas duas soluções, elas são as soluções linearmente independentes que resolvem a EDO homogênea, cuja a equação característica tenha raízes duplas, né? Ou a única raiz. Nesse caso aqui, a única raiz é lambda igual a 1. Então, você vai ter exponencial de 1x e x exponencial de 1x, tá? O Wronskiano, para essas funções, calculando, nós vamos ter exponencial de 2x. Basta você multiplicar y vezes a derivada de y2 menos y2 vezes a derivada de y1, tá? Então, isso mostra que o nosso Wronskiano é diferente de zero para todos os valores de x, ou seja, eu tenho um conjunto LI de funções que resolvem a nossa EDO homogênea, tá? Usando essas funções na variação de parâmetros, temos que encontrar as funções alfa de x e beta de x que resolvem a nossa parte não homogênea da EDO, ou seja, a nossa função yp de x. Então, nós já mostramos, né, de novo aplicando o método, substituindo as funções y1 e y2 e o Wronskiano, e o nosso valor de a aqui, que foi sempre igual a 1 para os exemplos que apresentamos. A função s de x, que é x2, vamos ter as seguintes integrais. Essa integral para alfa de x e essa integral aqui para beta de x. Essas integrais do tipo polinomial multiplicado por exponencial podem ser resolvidas por partes, tá? Aqui você pode aplicar resolução de integrais por partes, reduzindo aqui o grau do polinômio x3, né? Vai passar a ser aqui do monômio, né? Desculpe, e aí você vai diminuindo o grau até que você vai encontrar um polinômio de x que multiplica a própria exponencial da integral, tá? Também a função beta de x pode ser calculada por integral por partes. Aqui eu já estou apresentando a resposta para dar uma dinâmica maior na aula, tá? Muito bem, então, substituindo alfa de x e beta de x, que é resultado de integração por partes, aqui na nossa expressão para a função yp de x, solução da particular, vamos ter uma solução particular yp de x igual a x2 mais 4x mais 6. Então, aqui nós concluímos a nossa videoaula sobre método da variação de parâmetros e, de forma resumida, é um método que consiste em usar as soluções da equação diferencial homogênea, que no caso aqui nós já sabemos que são exponenciais reais ou complexas, porque nós estamos trabalhando com EDOs homogêneas com coeficientes constantes. Então você vai ter exponenciais reais ou complexas, e se essas exponenciais complexas você quiser escrever de uma maneira mais compacta, usando funções trigonométricas, você pode por assim escrever, né, como sendo soluções do tipo seno e cosseno. E a partir dessas soluções da equação homogênea, nós conseguimos mostrar, aplicando uma certa condição, de que a nossa EDO, né, ela conduz a um sistema para duas funções, alfa de x e beta de x, que foram assumidas inicialmente como parâmetros variados aqui na nossa solução da particular, e resolver quem são essas funções alfa de x e beta de x, né, que resolvem a parte não homogênea da EDO. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, né? Comentar, deixe seus comentários, suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula. Sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!